Fala, guerreiros! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, cara. Fiquei um tempinho bom sem postar o vídeo, cara. Mas eu encontrei esse livro aqui, cara, e falei, não, tem que voltar a postar livro, cara. Esse livro aqui mudou meu pensamento de estudar, cara. Acredito que vai mudar o de vocês também. Vou apresentar algumas partes sobre ele aqui pra vocês. Espero que gostem. É isso. Valeu, galera! Fala, galera, então o nome do livro é Você Sabe Estudar? Quem sabe estuda menos e aprende mais, do Cláudio de Moura Castro e da editora Penso. Esse é um livro que eu encontrei na escola, cara, por isso que tem essa marcação aqui da biblioteca. Mas basicamente o Cláudio é um economista pela Yale University e doutor pela Vantage University. Foi professor de várias universidades, entre elas a Pontifica, Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a Fundação de Getúlio Vargas, a Universidade de Brasília e a Universidade University of Chicago e a University of Geneva, na Itália, cara. Então, basicamente, esse cara é um cara bem estudado. Não pense que qualquer um ler e escrever. Pensei que escreveu um livro, fui lá e escrevi. Não é assim não. E aqui na capa, cara, ele sugere duas maneiras de ler o livro. Ele sugere, começar pelo capítulo 4 de como ler um livro e dar uma olhada geral no livro, dar uma folheada bacana aqui nas páginas. Aí isso daí dá ajuda na compreensão do livro. Esse daqui é o sumário do livro. E tem muita coisa aqui, galera. O livro, ele tem o prefácio da tradução dele. A introdução, a ferramenta do estudante eu estudo, aprendi, mas já saquei, já esqueci. Preparativos, o tempo, uma riqueza, bons hábitos de estudo, técnicas para entender a matéria, técnicas para não esquecer, arte de fazer provas sem nervosismo. Tem muita coisa aqui, galera, mas eu vou apresentar só algumas partes aqui. Aqui, essa daqui é a introdução. A ferramenta do estudante é o estudo, ou seja, nossa maior arma do estudante, cara, é a vontade de aprender e a capacidade de aprender coisa nova, gente. Essa é a maior arma do estudante. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui o bacana é que ele deixa esses títulos bem grandes aqui pra você bater o olho pra já saber o que a página se trata. Já fala que esse manual vai ajudar pra entender as paradas, só que, não pra entender e depois esquecer, mas entender e fixar na cabeça o conteúdo estudado. Aqui, vamos começar aqui pelo aprendi, mas já esqueci. A escola não deve ser vista como um período sofrido, em que acumulamos conhecimentos inúteis. Se ela não servir para desvendar esses horizontes, para que servirá? Então, a escola basicamente está falando aqui que te ajuda a conhecer essas matérias, está uma base, mas a obrigação mesmo de você continuar aprendendo e se aprofundar vai de você mesmo. Só que infelizmente no ensino brasileiro isso não é repassado nas escolas. Aí fica uma grande lacuna entre o conhecimento e a vontade de aprender. Agora nós entramos pelo preparativo, o ambiente é para ajudar e não para atrapalhar. Aqui fala conforto até certo ponto, ou seja, você pode estar confortável, mas não até um certo ponto de se relaxar e não estudar, sabe? Que nem você acorda cedo, você vai estudar, você senta na cadeira, pega um travesseiro, senta em cima do travesseiro, não sei, pega uma coberta, você está confortável aí. Esse nível aí já vai dar um sono em você, quando você acabou de acordar, e além disso, vai diminuir seu nível de estudo, entendeu? Ao estudar, estamos sempre ameaçados. Tememos que nosso amor próprio sofrerá um revés quando não entendemos a lição. Nossa, essa frase é bem forte, pessoal. Por causa que quando a gente estuda, a gente está fazendo uma batalha contra a gente mesmo. Contra a nossa própria ignorância, porque a gente acha que sabe da matéria. A gente acha que procura, sei lá, a gente tem a ignorância de evitar aprender coisas difíceis, ou senão a gente dá uma de esperto e foge de coisas difíceis, por causa que a gente quer mostrar que a gente sabe pelo menos só o básico ali. E quando a gente se encontra com coisas difíceis, a gente busca fugir. Entendeu? Tem essa parte aqui que é bem importante, mesmo arrumada, cabeça arrumada. Busque sempre arrumar o seu ambiente de estudo, não deixe ficar essa bagunça aqui, porque isso daqui vai consumir seu tempo e sua energia. Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo quando você estiver estudando, sei lá, mexendo no celular, conversando com alguém, lendo um livro. Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque mesmo se você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você vai pensar que você vai estar economizando tempo, mas você vai acabar tendo fazer uma coisa errada e vai ter que refazer essa coisa. Aqueles conhecimentos cujo domínio é mais vital para o nosso sucesso futuro não podem ser estudados no picadinho.
Ou seja, a gente tem que aprender coisas a fundo, né, sobre as matérias. A formação sendo mais profunda é difícil, e difícil existe concentração. Ou seja, a gente não pode ficar estudando em lugares muito barulhentos. Tipo, você tava estudando física com sua mãe ou algum parente seu assistindo televisão, cara. Isso é difícil, cara, por causa que você tem que concentrar ali no estudo, mesmo com esse barulho ao redor. Por isso eu recomendo sempre você estudar em bibliotecas ou em lugares mais silenciosos. Por causa que, afinal de contas, o silêncio é de ouro pra gente aprender. Tem essa parte aqui também, posso interromper? Tem hora que não pode. O bom uso do tempo é um dos aspectos mais críticos para a nossa produtividade. O que mais atrapalha são as interrupções e as tarefas feitas na hora errada. Em geral, tarde demais. Ou seja, não deixe tarefas ficarem atrasadas, ou se não deixar tarefas importantes se tornarem urgentes. Isso aqui também trata no livro. Isso aqui é uma parte bem ótima do livro. Vocês não podem esquecer também, gente, de sempre estudar e buscar aprender mais, por causa que o hábito de estudo exige tempo. E se a gente não estudar alguma coisa, logo a gente esquece dela. Isso serve para a maioria das coisas da vida, cara. Se você tiver, tipo, uma dedicação, ou senão o meio que você vai estar fazendo aquela coisa ali, sempre você vai acabar esquecendo essa coisa, entenderam? Então busque sempre fazer essas coisas. Essa parte aqui é bem importante do livro, gostei muito. O tempo é sua maior riqueza, arte administrá-lo. Aqui dá algumas dicas de como administrar o seu tempo. Tipo essa daqui, o seu tempo não dá para nada, assim como há perdas de tempo na sala de aula, há enormes perdas por parte dos alunos fora dela, causando pelo mau uso do tempo disponível para estudar. Aprender a usar bem o seu tempo é uma das consequências esperadas deste manual. Ou seja, aqui vai passar alguns macetes, algumas dicas. Aqui, ó, esse exemplo que eu tô começando a praticar ele muito. O primeiro passo é fazer uma lista com tudo o que precisamos fazer e em seguida dar um nível de prioridade a cada item da lista. Tipo, você vai pegar todos os dias à noite, você pode pegar uma listinha, uma folha de papel e fazer uma listinha enumerando de coisas mais importantes do dia. Aí você vai dando prioridades, tipo, eu não vou fazer essa outra coisa a não ser que eu faça essa primeira. Sei lá, limpar a casa. E depois, deixa eu ver, ir trabalhar. A gente tem que sempre dar prioridade ao que é mais importante naquela hora. Porque isso daí, cara, pode se tornar urgente no futuro. E coisas importantes se tornam urgentes. Isso acaba com a pessoa, por causa que você vai ficar pensando, aquela coisa vai ficar te perseguindo 24 horas. Aqui, ó, essa parte que eu tô dizendo. O importante e o urgente são inimigos mortais. Falemos do venerado conflito entre importante e urgente. Algumas coisas são mais importantes, isto é, se não as fizermos, as consequências negativas serão mais sérias. Outras coisas são urgentes, pois na prática há pressões para que sejam logo feitas. À primeira vista são ideias irmãs e aliadas. Na prática, o urgente é o maior inimigo do importante. Ou seja, o urgente e o importante sempre vão se bater de frente, mas você tem que sempre dar prioridade ao que é importante a longo prazo. Ou seja, exemplo, você vai estudar 6 horas de uma matéria em algum dia da semana. Aí, nessas 6 horas, você acorda, aí vê que você tem que tomar café, vê que você tem que limpar a casa, vê que você tem que passear com o cachorro. Isso daí são meio que tarefas importantes, mas não, isso são tarefas urgentes, mas não são importantes como aquela de fato. E quando vai chegando no final do dia, você vai percebendo que essa tarefa importante vai se tornar urgente no futuro. Vamos estudar para alguma prova, eu não sei, alguma coisa assim do tipo. A parte da lista que eu falei com vocês, o listão de tudo que precisa ser feito. Sempre busque fazer lista de prioridades. Isso vai ajudar você pra caramba, pessoal. A agenda também é bom você usar a agenda para se programar de coisas que você tem que fazer durante a semana ou do mês. Sempre tenha uma em mãos. O bom é que aqui em cada final de capítulo, final de ideia, ele dá um pratique, cara. Aí você se força a praticar e aprender, cara. Recomendo muito vocês praticarem esses pratiques, porque são uma maneira de fixar o conteúdo, entendeu? Como fazer o tempo render mais? Passemos agora um conjunto de princípios que norteiam o bom uso do tempo. São regras práticas, confirmadas pela experiência, mas também por pesquisas rigorosamente conduzidas. Aqui, ó, essa aqui é a regra de ouro dele. Bunda, cadeira e hora. Vou até ler para vocês. Pode-se dizer que esse é o princípio mais básico e mais óbvio da teoria da aprendizagem, mas não podemos deixar de apresentá-lo com ênfase. Na verdade, é um princípio muito simples, dizendo apenas que quanto mais estudamos, mais aprendemos. Ou seja, se vocês nunca sentarem a bunda na cadeira e estudarem por 1, 2 ou 3 horas, vocês nunca vão aprender o conteúdo. Busquem sempre aprender cada vez mais, pessoal, porque o
O conhecimento muda o homem. Aqui, ó, uma coisa importante também. Só gostamos daquilo que entendemos, ou seja, se você não gosta de alguma determinada matéria, você tem mais dificuldade de aprender ela, ou seja, consequentemente, você vai ter que se esforçar mais e dar mais tempo e ênfase nessa matéria. Então, busque se correlacionar com matérias, que nem eu. Eu, tipo, tinha dificuldade, não gostava muito de história. Aí eu comecei a assistir filmes relacionados, tipo, tava estudando Idade Média, vi filmes relacionados de Roma. Comecei a gostar da matéria por causa dos filmes. Vocês sempre busquem gostar de alguma coisa para vocês estudarem com mais facilidade, pessoal. Quase sempre gostamos daquilo que entendemos. O conhecimento não nos dá prazer. Nos dá prazer depois que superamos algumas barreiras iniciais de compreensão do assunto tratado. Ou seja, você não gosta de um assunto quando você não entende ele, mas quando você entende, você começa a gostar dele, basicamente. Descansar é uma boa técnica de estudo. Aqui no livro dá ênfase a isso, cara. Tipo, mais vale você estudar 2 horas ou 1 hora diariamente do que você pegar alguma coisa para estudar 6 horas em um dia. Por causa que o nosso cérebro tem que ter um tempo de descanso para poder assimilar o conteúdo e assim fortificar os laços neurais do conteúdo estudado. É sempre importante fazer isso. Ou seja, se você tiver uma prova daqui 3 semanas, dedique 30 minutos ou 1 hora para estudar essa prova, muito mais fácil do que um dia antes você estudar 10 horas por dia nessa prova. Isso vai ser doloroso e além disso complicado, por causa que às vezes a gente lê um tema, só que a gente não entende na hora. E daqui uns 2 ou 3 dias a gente começa a entender de fato. Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Aqui, ó, esse aqui é a parte dos bons hábitos de estudos. Preguiçosos antes de ler da aula. Preguiçosos. Lê antes da aula economiza tempo. Ou seja, aqui fala no livro que ao familiariza-se com o material antes da aula, um nível de aprendizado obtido é amplamente superior, embora seja o mesmo tempo de estudo. Ou seja, que fala sobre pesquisas em Harvard e outras instituições que falam que estudar antes de ver o conteúdo, isso ajuda porque você tem algumas dúvidas quando você lê o conteúdo e nas aulas você pode tirar elas, basicamente. Ou senão, você pode aprender coisas que você não aprendeu quando você estava lendo. Isso ajuda muito. Anotar é sempre bom também, pessoal. Busque sempre anotar conteúdos, pois anotar um exercício de seleção das ideias faz ilustrações apresentadas na aula. E com isso, cara, ajuda a fixar o conteúdo na memória, fazendo resumo. Então, galera, nunca recomendo vocês pegarem, tipo, um trecho de um livro e copiar ele, tipo. Contudo, anotar é uma técnica cuja utilidade ultrapassa muito a possível utilização subsequente que se possa dar àqueles papéis rabiscados, riscados e até amarrotados. É errado pensar que a única função das notas é servir para rever os assuntos apresentados. Em vez de você copiar isso tudo, além de gastar tempo, você vai estar aprendendo pouco, por causa que você vai estar só vendo o que você está buscando copiar e copiar. Vocês podem fazer um resumo, tipo, contudo, anotar pode ser uma técnica que, além de rabiscar e fazer textos, pode sim ajudar a fragmentar o conteúdo. É basicamente o que está escrito aqui, só que em resumo. Isso vai ajudar vocês bastante, recomendo fortemente. Cara, esse livro tem muita coisa, pessoal. Se eu for abordar cada parte aqui, vai dar uns 20 minutos. Mas recomendo fortemente que vocês comprem, ou se não, peguem o PDF, imprimam. Não sei, cara. Mas busquem sempre, ler ajuda bastante. Mas tem um capítulo específico aqui que eu gostei muito e queria apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o mapa mental do livro, como encontrar, faz sozinho, tem muita coisa aqui, pessoal. Mas o livro, cara, ele tem, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Tem 173 páginas. Eu demorei um tempo a mais para ler esse livro aqui por causa que eu não estava me habituando a ler todo dia. Eu tenho outros livros aí também para ler, mas eu acredito que se vocês pegarem para ler esse livro aqui, cara, uma semana no mínimo, não, uma semana no máximo, na verdade, vocês podem terminar ele tranquilo. A leitura dele não é difícil, cara. Ao contrário, é bem fácil de entender. Deixa eu ir direto para a página aqui. Aqui, ó, esse aqui é as técnicas para empreender a matéria. Aqui, ó, é importante, cara. Se acho que posso, posso. Se acho que posso, posso. Se acho que não, fracasso.
Ou seja, se você acreditar e levar a sério que você pode aprender alguma coisa, isso daí já é um gatilho que você vai lá e aprende essa coisa. Não fique pensando que, não sei, não vou conseguir aprender essa parada. Pô, tenta pelo menos, por causa que se você ir com essa mentalidade de não posso, você já vai não conseguir. Busquem sempre ser positivo, galera, em tudo que vocês forem fazer. Cara, tem muita coisa aqui, pessoal. Agora que eu tô dando tipo, gravando o vídeo com vocês, eu tô vendo, cara, relembrando aqui, que o nosso cérebro, gente, aqui no livro até fala, mais pra frente aqui, aqui ó, outra parte importante aqui, para que serve um teste, ferramentas de tortura de estudo. Então, muitos professores, pelo menos na minha jornada de escolaridade, no ensino fundamental, passavam só desafios difíceis, passava uma teoria ali, mequetrefe ali, e mandava muitos exercícios pro pessoal. Por quê? Porque, na verdade, cara, quando você tá fazendo exercícios fáceis, ou se não só vendo a teoria ali, você não aprende de fato, você aprende principalmente nas exatas, fazendo questão. Porque aí, errando, você vai vendo que você errou, e com os erros você tende a corrigir e aprender mais. Então, é sempre bom você errar, não pense que errar é uma coisa ruim. Aqui, ó, até o livro fala isso daqui. Não pense que errar é uma coisa ruim, pessoal. Errar, na verdade, é uma coisa boa, porque geralmente quando você acerta, principalmente em questões fechadas, você marcou a letra B. Aí você acertou, você não busca voltar e ver por que você acertou. Mas sim, nas questões erradas, quando você erra, você fica com uma dúvida. Aí essa dúvida gera uma vontade de assistir alguma aula, explicando aquele assunto, e você vai lá e volta a ver o que você errou. E isso você aprende. Isso é bem importante, né? Tem a receita aqui dos voos galináceos. Essa daqui foi uma coisa eu achei bem criativo. Aqui, ó. Gaviões fazem voos extraordinários, quase sem força. Avestruzes não saem do chão, já as galinhas ficam no meio do caminho, pois são capazes de fazer voos curtos. Aprendemos mais quando voamos. Quando ousamos enfrentar o desconhecido, ou seja, não é uma boa ideia imitar os avestruzes ficando plantados com os pés no chão. Isso que é basicamente assim, pessoal. Busquem coisas difíceis, não façam só coisas fáceis. Por causa que quando a gente fazer muitas coisas fáceis, a gente vai ver que a gente pensa que a gente aprendeu alguma coisa, quando na verdade não aprendeu de verdade. A gente só tá fazendo coisas muito fáceis. Ou se não, ao contrário, quando vocês veem coisas difíceis, não tentem fugir, ou se não tentem falar, não vou conseguir. Vão lá e tentem. Se vocês se frustrarem, volte para as coisas médias e vai subindo gradativamente. Aqui, em suma, temos que dosar o desafio de acordo com a nossa capacidade naquele momento. Quem não entendeu a regra 3 está verde para equações exponenciais. Quem não decifra o cardápio do restaurante da Disney hoje não está preparado para ler Shakespeare no original. Pela mesma forma, a mecânica clássica precisa ser minimamente entendida antes de entrar em equações de Einstein. Não vão direto para coisas difíceis, pessoal. Venham a base, peguem a base, porque sem a base vocês não conseguem fazer coisas difíceis. Entenderam? Essa parte aqui está falando sobre relacionar os conhecimentos. Sempre busque relacionar, porque assim você sempre vai se lembrar mais fácil. E aqui está falando do porquê é bom esquecer. De fato, nosso intelecto está programado para separar o que interessa do que não interessa. É como se tivéssemos dentro do crânio um gerente de memória, decidindo o que jogar fora. Graças a ele evitamos congestionar o cérebro com informações de nula ou pouca utilidade. Ou seja, nós fomos feitos para esquecer as coisas, não vamos lembrar de tudo no dia a dia, mas repetindo diariamente para aprender alguma coisa, água mole em pedra dura, chega uma hora que fura. Ou seja, chega uma hora que na repetição você chega a aprender e nunca mais esquece. Busquem sempre aprender coisas novas, pessoal. Mas basicamente esse daqui é o livro, cara. Vou deixar agora vocês lerem ele. Não vou dar mais spoilers sobre o livro pra vocês. Quem pretende comprar, recomendo fortemente a leitura. E no mais era isso. Obrigado por chegar até aqui no final do vídeo. Valeu e fui!